Vamos, em continuidade, para o segundo e último desta tarde, que é o que há de novo no financiamento das concessões de rodovias. Permanece na moderação Júlio Viziac, da Folha de São Paulo. Os três painelistas são o superintendente de Saneamento, Transporte e Logística do BNDES, Arian Bechara Ferreira. Convido também o head de cobertura de infraestrutura da Project Finance do Itaú BBA, Rogério Yamashita. Completando o nosso time, João Cury, diretor-presidente da Via Brasil MT-100. Em continuidade, Júlio Viziac. Boa tarde. Nesse painel, a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente. A primeira pergunta todo mundo responde, eu peço que vocês sejam 5 minutinhos no máximo, e aí a gente faz uma nova rodada, ok? Vamos começar com o Arian. As modalidades de financiamento hoje existentes atendem devidamente às concessões de rodovias? O que é bom, o que não serve mais e precisa melhorar? Bem, boa tarde. Primeiramente, agradecer à BCR pela oportunidade de estar participando dessa discussão para esse setor que é tão relevante aqui para o BNDES, enfim, tentar responder isso da melhor forma possível. Eu acho que o BNDES ele fez algumas mudanças nos últimos anos para melhor atender o setor de financiamento a concessões rodoviárias, né? Isso aí a gente tem 2 pilares estratégicos muito claros nessa última gestão, né? Quando a gente trata de financiamento à infraestrutura, a gente tem claramente a estratégia de aumentar a nosso apetite a riscos, né? Ou seja, o BNDES sempre teve um histórico de pouca assunção de risco, de não realmente fazer Project Finance no Brasil, e isso aí claramente vem mudando nos últimos anos na nossa forma de atuação. E aqui tem até um caso que vai ser contado com mais detalhes, que mostra que o BNDES vem, nesses últimos anos, melhorando a sua política de crédito e tentando assumir mais riscos e tentando colocar a Project Finance realmente de verdade para rodar no Brasil. E a outra vertente que o BNDES também tem estratégica clara para financiamento de infraestrutura, concessões rodoviárias, é realmente a estratégia de cofinanciamento, ou seja, é tentar trabalhar junto com o mercado de capitais no financiamento à infraestrutura. A gente vem tendo uma série de evoluções, de novos produtos no BNDES para que a gente consiga atender essa demanda estratégica de trabalhar junto com o mercado, né? Ou seja, o BNDES ele sempre foi tratado como um banco monoproduto, né? Um banco que tinha apenas um financiamento de longo prazo e nada além disso. Só que isso aí ficou claro que não conversava com o mercado de capitais e com outros financiadores para a infraestrutura. Então, hoje, o BNDES pode ser um coordenador de debênture, da mesma forma que um banco pode ser. O BNDES pode dar garantia para outros financiadores. Enfim, o BNDES vem tendo uma série de outros produtos financeiros para atuar juntamente com o mercado, né? Então, assim, o BNDES não tem mais aquela taxa subsidiada, né? Então, ou seja, o BNDES não é mais opção óbvia de financiamento para o mercado de infraestrutura. Então, a gente vem tendo que trabalhar na melhor solução financeira para um projeto de infraestrutura. Então, a gente vem mudando muito a nossa forma de atuar, sempre em conjunto com o mercado, para colocar o Project Finance de pé. Enfim, acho que é isso. Ok. Rogério, suas considerações iniciais, por favor. Eu queria, primeiramente, agradecer a todos aqui pela presença, pela BCR pelo convite. Eu acho que o Arian falou muito bem aqui sobre a questão da evolução do BNDES tentando se adaptar às condições do mercado de capitais aqui, na verdade, aqui, tá? Porque, assim, eu, fazendo uma recapitulação até da minha carreira, eu trabalho há quase 20 anos nesse setor, comecei minha carreira fazendo financiamentos aqui de rodovias que eram estaduais paulistas lá do interior de São Paulo, e a gente comemorava quando conseguia fazer operações de 65 milhões, 40 milhões.
e precisava trazer 3, 4, 5 bancos para fazer esse tipo de transação, tá certo? Vocês podem falar, faz 20 anos, tem o efeito da inflação, mas assim, os números e também, na verdade, a relevância dos projetos mudou muito de lá para cá. E foi um exercício de maturação para todos, na verdade, aqui, porque com a carteira de projetos que temos aqui agora, nós não podemos pensar em fazer como fazíamos antes aqui no final. Então, a gente tem um histórico recente muito interessante de Project Finance, de várias modalidades, assim, que nós conseguimos fazer uma operação, a primeira operação de rodovias, que foi totalmente no recourse, com o mercado de capitais, que foi feita até para o Fundo Pátria da Entrevias, que nós conseguimos captar R$1 bilhão e trazer, inclusive, investidores estrangeiros, o primeiro no recourse para um fundo de investimentos. Avançamos bastante aqui, até com o apoio do BNDES, em várias operações importantes recentes, em que o BNDES tem, como o Ariane mesmo disse, tem se adaptado aqui a correr mais risco junto com o mercado de capitais. Então, assim, não existe, quando se fala em Project Finance, não existe, na verdade, uma solução mágica, na verdade. Nós precisamos de projetos bons para conseguir construir. Cada projeto tem seu desafio diferente. Alguns têm o desafio da demanda, que não é conhecida. Alguns têm um desafio maior de engenharia. Alguns apresentam ambos, na verdade. Também precisa achar soluções. Acho que isso é uma coisa importante, porque nesse painel a gente fala de Project Finance e Project Finance é finance, na verdade. Não é, na verdade, também correr alguns riscos que dependem só ser de equity aqui, na verdade, aqui. Mas, assim, eu termino a minha fala aqui dizendo que assim, tem uma visão que a gente evoluiu muito aqui, tá certo? Não só o mercado de capitais, que está realmente muito apto e com muita vontade de apoiar esses projetos, como também do BNDES, na minha visão, será um financiador importante, continuará sendo muito importante para a gente conseguir colocar em pé toda essa carteira de projetos que existem aqui e que virão. Obrigado. João, por favor. Bom, boa tarde a todos. Também agradeço pelo convite da BCR. Prazer estar aqui com essas pessoas que fazem acontecer aqui projetos que a gente monta. Eu acho que aí é que vai a minha ponderação. Na verdade, o trabalho como o do Itaú, aqui no caso do BNDES, é consequência de um trabalho de base que eu acho que deve ser construído e, na verdade, reconstruído dentro do Brasil e também nos estados, como é o meu caso hoje, em que a gente comece a pensar os projetos de uma forma em que a gente gere o conforto necessário para que os investidores possam alocar recursos. Não existem grandes projetos de infraestrutura sem capital de terceiro. Então, gerar projetos que estejam e que se adequem a gerarem o conforto necessário para que o capital de terceiro venha, é uma premissa importante também que deve ser considerada quando o Estado, ou quando a União, ou quando qualquer poder concedente estiver pensando nesse projeto. Então, essa é uma base importante e, obviamente, depois cabe a gente que estrutura projetos fazer esse tipo de entrelace entre o poder concedente, entre a agência reguladora e também as fontes de financiamento, de forma que a gente consiga obter esses financiamentos na melhor condição possível, gerando o melhor resultado possível. Já emendo, vocês têm uma experiência bastante importante, né, do Project Finance. O que você considera que foi o grande gatilho que destravou essa engenharia de financiamento? Bom, eu já trabalho com isso há um pouco tempo, um pouco mais de 20 anos trabalhando com infraestrutura, 14 trabalhando com concessões. Já tive a oportunidade de participar de vários projetos. A situação que eu encontrei quando eu cheguei no Mato Grosso, encontrei a MT100 com um pouco mais de 1 ano de operação, era uma situação em que o contrato precisava ser revisitado. Então, a partir daquele mote em que a gente precisava buscar o reequilíbrio do contrato, o trabalho que nós realizamos foi de buscar adequar esse contrato justamente para gerar essa condição de que a gente buscasse a melhor condição de financiamento possível. Então, ao pensar no trabalho do reequilíbrio do contrato, nós modelamos ele de uma forma em que a gente geraria esse tipo de conforto. Obviamente, como até uma coisa sugênese, a gente não tinha noção que a gente ia chegar onde nós chegamos, né? Foi fruto de bastante trabalho, mas também eu acho que é importante ressaltar aqui que isso foi fruto de um trabalho conjunto, não só da concessionária, do nosso trabalho, mas também da AGER, que trabalhou juntamente com isso, com a sua diretoria, do poder concedente da Sinfra, que fez um trabalho importante também. Então, para você construir um projeto que gere esse tipo de conforto para quem vai aportar esse recurso, é necessário que haja essa conjunção, né, onde haja muito bom senso,
no sentido de entender que gerar aquela viabilidade gerará a melhor condição para o projeto, onde, no final, nós todos temos um único objetivo, entregar a melhor infraestrutura possível para o usuário. Esse é o desejo do Estado. E cabe a gente, né, que tem um pouco mais de vivência nesse meio, mostrar também ao Estado que é preciso, em alguns momentos, mudar algumas premissas, mudar algumas condições, mudar a ordem cronológica de determinadas obras, para que a gente mitigue esses riscos de engenharia que aqui foram citados, para que a gente mitigue esses riscos de demanda e, dessa forma, a gente consiga atingir e obter a melhor condição de financiamento possível. Foi o que nós fizemos. A regulação ajudou? A regulação ajudou totalmente. Não há como eu construir um projeto, principalmente, como eu disse, assim, a gente precisava passar por um reequilíbrio para que eu tivesse uma situação de compliance perante o BNDES. Era uma condição para que a gente obtivesse o financiamento. Então, a participação da AGER, da Cinfra e do verificador independente, que é um outro ente que figura dentro do contrato de concessão do Mato Grosso, foi essencial nesse processo. Então, o governo teve muito bom senso e trabalhou arduamente nisso, através da equipe do Marcelo, do Hugo, da Andréia, as pessoas todas também da AGER, né, na figura do Nespolo, do Paulo Henrique, do Zé Rodrigues, do Doril, todas as pessoas contribuíram ativamente para esse projeto, entendendo que aquilo geraria um benefício para o Estado. Eu acho que o resultado foi o melhor possível. Rogério, você está nessa jornada aí já há um bom tempo, né? E você pegou várias fases de financiamento de infraestrutura e de rodovias, particularmente, né? Você poderia dizer se hoje os projetos são melhores do que no passado, e isso teve um impacto na participação da iniciativa privada no financiamento desses projetos? O que aconteceu exatamente que mais fundos de private equity, mais fundos de investimento e bancos propriamente estão financiando rodovias e infraestrutura no Brasil? É muito boa essa pergunta e tem muito ligado aqui o que o João falou da questão da segurança do marco regulatório aqui, na verdade. Tá? Porque nada assusta mais o capital do que insegurança, tá certo? Pode ser que tenhamos um marco ruim, mas todo mundo está acostumado a trabalhá-lo. O que é difícil é quando você tem mudanças. Eu me lembro bem, estava contando um pouco da questão aqui até do início da carreira. Eu me lembro bem que lá logo no início dos anos 2000, fomos visitar uma das principais concessionárias de rodovias aqui do Brasil, AAA, aqui na verdade. Eu me lembro bem que eu era garoto, estava lá na Barra Funda, todo animado lá, que tinha conseguido discutir com o meu cliente lá para conseguir fazer uma operação importante no mercado de capitais, AAA. Né? E voltei para o banco falar com o pessoal de distribuição, que eles disseram, cara, não vai vender de jeito nenhum esse papel aqui, porque esse negócio aqui é novo. Ninguém sabe se os contratos vão ser respeitados ao longo do tempo. A gente não conseguiu vender, em 2002, papéis AAA, porque não havia confiança que as regras seriam respeitadas. Só que a gente fala de 2002 para 2022, muita coisa aconteceu. E, por sorte, até alguns problemas até aconteceram que mostraram que o setor, na verdade, é resiliente. Claro que a gente tem alguns projetos aqui que ainda estão enfrentando suas dificuldades, enfrentaram grandes dificuldades, estão dando, como eu disse, deram muita tristeza, e alguns continuam dando, mas a gente tem confiança que a própria NTT está trabalhando muito forte aqui para ajudar que todos tenham uma resolução assim satisfatória. Mas a minha visão é que, sim, todo esse amadurecimento propiciou que nós consigamos agora discutir projetos de prazo mais longo e também tomando mais risco. Porque, assim, se você perguntar quem quer tomar mais risco, claro que ninguém quer tomar mais risco, é muito melhor tomar menos risco do que tomar mais, na verdade. Mas se tiver um projeto bem estruturado, que a gente consiga endereçar os pontos, porque o Project Finance, na verdade, é uma questão de você alocar adequadamente os riscos. Se você consegue alocar adequadamente os riscos, você tem conforto de, primeiro, trazer isso para os bancos fazerem aqui, para dentro de utilizar os seus balanços e também vender para o mercado, tá certo? Então, assim, eu acho que isso foi crucial aqui, esse amadurecimento do mercado aqui. Perfeito. Ariane, você estava mencionando que essa nova fase do BNDES ele está lançando novos serviços e novos produtos, né? Estruturando emissão de títulos privados, né? O que acontece exatamente? É porque faltam recursos para o banco, se aquele banco de fomento que no passado subsidiou taxa de juros, hoje nem pode mais, é só TLP, ou, de fato, os projetos já são tão maduros que a iniciativa privada dá conta de financiá-los. O que mais o BNDES pode propiciar para o empreendedor, na verdade, né?
fomentar esses negócios? Boa pergunta, eu vou puxar para a pergunta anterior aqui, né? Botando o outro chapéu que o BNDES tem hoje, que também acho que foi uma grande revolução interna dentro do banco nesses últimos anos, né? Ou seja, o BNDES hoje também estrutura projetos, né? Ou seja, a nossa fábrica de projetos vem colocando na rua muitos projetos de infraestrutura para serem leiloados, né? E por que isso aconteceu na estratégia do banco? Ou seja, o BNDES há 70 anos financia todo e qualquer projeto de infraestrutura já feito no Brasil, né? Acho que tudo passou por lá. E eu acho que o conhecimento que tem dentro da casa é muito importante para ser levado para uma coisa que o Brasil tinha um gap, vamos dizer, uma falha, talvez, de projetos de qualidade, né? Então, ou seja, eu vou pegar também o chapéu do BNDES e colocar também essa outra vertente nossa aqui de o BNDES também vem colocando o seu selo, seu conhecimento de infraestrutura na fase que, na nossa concepção, é a principal, que é a estruturação de projetos de infraestrutura, ou seja, qualificando e colocando projetos bem estruturados na rua. Eu sempre falo lá, porque levaram muitas pessoas que trabalhavam no financiamento da infraestrutura para a fase pré, né? Assim, o nosso trabalho aqui é a consequência, né? O Project Finance nada mais é do que a consequência de um projeto bem estruturado. Se o projeto tem a alocação correta de riscos, ele vai atrair bons players. E um projeto bom, com um player bom, o Project Finance acaba sendo consequência, ou seja, o financiamento fica fácil, ou seja, minha vida fica muito mais tranquila depois disso tudo, né? Ou seja, então, assim, volto a falar, a estratégia do BNDES também de criar a fábrica de projetos, de colocar projetos cada vez mais bem estruturados na rua, e a gente vê claramente uma evolução na qualidade dos projetos que estão indo para a rua é enorme nessa última década, vamos dizer assim, né? Ou seja, você vê claramente uma evolução na qualidade dos projetos licitados. O BNDES está com uma carteira, começando com projetos de âmbito estadual, né? A gente está colocando Rio Grande do Sul, Minas Gerais, enfim, temos alguns projetos, e estamos também fomentando uma carteira bem grande no âmbito federal, né? Então, assim, é o BNDES colocando o pé realmente na estruturação de projetos de rodovias. Nossa carteira é realmente bastante relevante. E, com isso, assim, facilita muito a minha vida depois, né? Facilita muito você conseguir colocar um Project Finance de pé, porque os riscos lá na estruturação já foram devidamente alocados, facilitando muito a nossa vida. Mas a pergunta sobre os produtos, não sei, não, o BNDES não tem nenhum problema de funding. A nossa revolução em relação a produtos foi para conversar a língua do mercado. Ou seja, eu preciso, se eu quero trabalhar em conjunto com o mercado de capitais, eu preciso ter produtos que se falem com o mercado de capitais, né? Então, foi por isso que a gente está tentando trabalhar da mesma, não vou dizer a mesma forma, porque a gente é um banco de desenvolvimento, a gente tem, lógico, outros objetivos, outras características, mas a gente quer um trabalho conjunto, né? A gente quer, porque é sempre bom trabalhar num projeto de infraestrutura com outros olhares, né? Ou seja, a visão de risco compartilhada é sempre muito bem-vinda. Então, a forma de a gente conseguir trabalhar juntamente ao mercado de capital é ter os produtos que eles têm. Então, assim, foi a forma da gente trabalhar em conjunto. Então, a gente vê várias operações, ou seja, eu acho que foi muito feliz do BNDES em 2018, dado o pipeline que a gente estava enxergando para o setor de rodovias, a gente criou um departamento de financiamento ao setor rodoviário exclusivo. Então, o BNDES tem um setor hoje que atende exclusivamente ao setor de rodovias. Foi criado em 2018, porque a gente estava enxergando que o pipeline viria, que o volume seria realmente muito grande de financiamento, e a gente já ultrapassou, desde a criação do departamento, mais de 15 bilhões de reais em contratos, somente ao setor rodoviário. Então, ou seja, mostrou claramente que a gente tem uma expertise muito grande, tem profissionais qualificados que entendem do setor, que conhecem muito bem o setor e que estão entregando um volume realmente muito grande e operações juntamente ao mercado de capitais. Isso também é muito importante para a gente. A gente vem conseguindo não só fazer volume, mas conseguindo trabalhar em conjunto com o mercado. Isso, para a gente, estrategicamente, é muito importante. Mas, em relação às condições de mercado, hoje vocês competem com os bancos no mesmo patamar. É isso, por conta de juro, no financiamento direto. Eu não vou dizer compete. Ou
seja, o BNDES hoje não tem mais taxas subsidiadas. Nossa taxa é uma taxa de mercado. Isso aí até facilita o nosso trabalho em conjunto, dado que a gente tem um preço similar ao mercado. Então, isso daí acaba até facilitando esse casamento numa estrutura de financiamento, né? Então, assim, a meta continua sendo trabalhar em conjunto. Agora temos produtos similares e eu acho que a gente vem entregando bastante isso. Assim, e o BNDES ele sabe que, na fase de maior risco, ou seja, que a gente chama de fase pré-completion, vamos dizer assim, é onde o projeto está sendo implementado, onde o projeto está sendo construído, a gente sabe que onde tem mais risco, o BNDES sempre vai ser o carro-chefe, até pela sua característica e pela sua até expertise sobre o acompanhamento da implantação de um projeto de infraestrutura, né? Então, assim, a gente sabe que nessa fase do projeto a gente vai ser a locomotiva do financiamento e vai atrair o mercado junto com a gente, dada a nossa expertise de assunção de risco e acompanhamento de implantação de projeto de infraestrutura. Na outra fase, a gente sabe quando um projeto de infraestrutura, principalmente rodovias, vira um ativo de renda fixa, vamos dizer assim, é a hora que o mercado de capitais tem total apetite a esses projetos. E aí o BNDES vai acabar tendo uma participação menor, né? Sim, é o ciclo natural de um projeto de infraestrutura, ou seja, aí o BNDES tem total consciência da sua necessidade de ser a locomotiva, o catalisador nessa fase de mais riscos de um projeto de engenharia, mas sempre trabalhando junto com o mercado de capitais. Foi por isso que vocês não tomavam risco com o Project Finance antes? Vamos lá, eu responderia com duas respostas. O BNDES tinha uma menor apetite a risco, sim. A gente tinha. A gente trabalhamos muito, o meu time aqui de financiamento de rodovias, a gente trabalhou muito para melhorar a nossa política de crédito, vamos dizer assim, né? Ou seja, o BNDES mudou muito a sua política de crédito para assumir mais riscos de infraestrutura, né? Ou seja, o BNDES tem que tomar mais risco, ou seja, isso aí ficou claro até para induzir o mercado, né? Ou seja, o mercado toma risco, mas o BNDES tem que estar mostrando que vai tomar risco, né? Isso é muito claro. Só que aí eu vou falar que o que atrasou o Project Finance nessa década foram os casos que deram errado no início da década, né? Isso atrasou muito o mercado de Project Finance no Brasil. E aí você bota, enfim, contratos um pouco mais otimistas ou contratos um pouco menos estruturados. Isso, infelizmente, retardou um pouco a evolução do mercado de Project Finance no Brasil, né? Ou seja, tinham casos que, infelizmente, não conseguiriam ficar de pé, dada a matriz de risco colocado na rua, dados conflitos de interesse entre players, mas, enfim, eu acho que isso daí é passado. Tomara que a gente tenha aprendido muito com o que aconteceu no passado e que a gente continue evoluindo na estruturação de projetos. Rogério, se os nossos projetos são melhores do que no passado, por que a gente tem visto tão pouca concorrência nas concessões, especialmente nos leilões? Essa questão eu acho que tem... É uma questão ainda de financiamento? Assim, tem uma questão de risco ainda, apesar do projeto ser bom? Eu acho que essa questão aqui de pouca concorrência, na verdade, vai muito de acordo com a visão de risco-retorno que cada player tem claramente sobre cada projeto, tá certo? Alguns players têm algumas sinergias naturais que eles conseguem, na verdade, absorver para ser mais ou menos competitivo. Existe também, acho que é importante também mencionar que existe uma carteira enorme aqui de projetos que virão aqui no pipeline. Certo? Então, assim, diferentemente do que ocorria no passado, em que, pegando aqui a minha carreira histórica aqui, né, teve muitos leilões no final da década de 90, alguns depois tiveram alguns projetos dispersos, mas, de novo, tivemos só uma nova onda de projetos de rodovias em 2008 e 2009, na verdade. E depois tivemos um novo hiato aqui, tá certo? Então, assim, primeiro, com esses hiatos, não é tão fácil você, na verdade, desenvolver players para competir, porque muitos players precisam, na verdade, de uma plataforma. É muito difícil você trazer alguém para investir num projeto e, eventualmente, por alguma circunstância, por consciente desiste, foi investido muito tempo e o player não consegue avançar. Então, assim, a sensação que eu tenho aqui é que o que você mencionou de baixa competitividade, na verdade, é uma consequência também aqui de maturação do mercado em si, porque o mercado consegue entender bem e consegue escolher melhor o projeto que se adequa melhor ao seu risco-retorno.
Isso tem um risco político também nessa conta, ou é só o risco do projeto? Eu não sei muito bem o que você chama de risco político, mas assim, a minha impressão é que é muito mais o projeto... No sentido de atrair novos interessados. Eu acho que o risco político, na verdade, aqui, se a gente pegar esses nossos players aqui, são todos players que têm que estar, na verdade, comprados long aqui no Brasil. Por quê? Esses nossos projetos de infraestrutura, eles são de 25, 30, 35 anos. Eles naturalmente vão passar, na verdade, por vários de diversos governos aqui no final. E se a gente pegar bem, e essa sua pergunta é muito oportuna, porque se a gente verificar o setor de rodovias, os projetos da década de 90, eles estão vencendo agora e estão sendo relicitados, o que é um sinal de grande maturidade. E do final da década de 90 até agora, acho que nós passamos por todas as matizes políticas aqui, na verdade. Então, assim, quem investe nesse tipo de projeto tem que investir mirando longo prazo e acho que não deveria ser afetado por nenhum problema pontual, na minha visão. Perfeito. João, baseado na experiência de vocês, quais as lições que vocês recomendam, né, para outros grupos interessados em investir não só em rodovias estaduais, mas eventualmente em rodovias federais? Bom, como eu disse, eu acho que grande parte desse processo ele começa um pouco antes, né? A gente às vezes trata uma situação como essa que a gente acabou obtendo de um projeto Firestone Recourse como um produto, e na verdade ele é resultado de um trabalho grande que tem que ser construído, né? Eu acho que o que é necessário fazer, assim como o Rogério falou, a gente precisa obviamente construir e cada um entender a sua matriz de risco, né? Saber qual é o apetite que você tem para determinado mercado, cada um tem uma forma de analisar isso, mas no final, você tem que tentar, de alguma forma também, contribuir ativamente para que o setor, eu acho que esse é um pouco do papel da BCR, para que os governos também e os entes, né, os poderes concedentes, construam bons projetos, né, em que haja essa correlação e essa assunção com participação das instituições bancárias, instituições financeiras, os fomentadores, de uma forma em que a gente crie um processo. Como eu disse, no caso da MT-100, a gente teve a oportunidade de unir a experiência que a gente tinha e tentar fazer um trabalho de coalizão convencendo o poder concedente, a agência reguladora, as prefeituras envolvidas, de que era necessário reconfigurar o projeto para que a gente tivesse o sucesso almejado. Então, isso é grande parte do trabalho. E aí, depois, você tem um trabalho de longuíssimo prazo para poder fazer. Foi 1 ano e meio de discussão com o time do NALI, né, que já nem está mais agora. Acho que o NALI foi promovido até em função desse projeto, né, Ariana? Contou muito. Também, né? Brincadeira, porque o Nali é um cara super competente com a equipe dele, Jaque, Ariel, enfim, um timaço. Então, eu digo assim, foi um grande trabalho conjunto entre a gente, time do BNDES, time da GER, time da Sinfra, verificador independente, entendendo que a gente precisava revisitar aquele projeto e criar condições necessárias para adequar ele. Então, a gente mudou, por exemplo, obras de prazo, algumas obras que não faziam sentido no início e que foram pensadas num primeiro momento, não que tinham sido pensadas de forma equivocada, mas as coisas mudam, né? Então, como a gente, de repente, configurar de novo esse projeto para que a gente possa gerar o conforto necessário? Um trabalho que eu acho que o BNDES faz hoje também, que eu acho que, assim, pegando um gancho do que a Ariana falou, que acho que amadureceu demais, que é o trabalho de due diligence, assim, muito refinado. As discussões de tráfego super apuradas que a gente fez, que é uma parte importante de geração de conforto. A gente tinha um desafio de mostrar que o estado do Mato Grosso é um estado sólido, porque é um estado jovem, com programa de concessões ainda que não está maduro, né, está começando ainda, e ainda mostrar que existia uma questão de regulação. Eu me lembro, por exemplo, numa outra operação que nós fizemos no Mato Grosso, do presidente da GER fazendo um call, uma vídeo com a gente, com o pessoal da FIT, para poder mostrar para eles, porque eles estavam querendo dar um pênalti, por exemplo, num projeto meu, dizendo o seguinte, não, olha só, eu vi que vocês não têm reajuste aí todo ano, então eu vou colocar no meu modelo que você tem reajuste um ano sim, um ano não. Eu falei, não, mas por quê? E aí foi se entender que no Mato Grosso, por exemplo, você tem o que eles chamam de concessões caipiras, que são concessões que são assumidas pelos fazendeiros, e eles simplesmente não reajustavam o preço porque eles mesmos tinham que pagar. Então, não fazia muito sentido. Então, assim, é um pouco de você também mostrar como funciona o ambiente, as diferenças daquele local. A gente também fez um trabalho também de apresentar ao BNDES que o estado do Mato Grosso, aquele porte de concessões, era um pouco diferente do que ele tinha acabado de fazer, por exemplo, uma operação na Eixo,
com a mesma empresa de due diligence. Então, assim, você também tem que fazer esse trabalho de tentar apresentar seu projeto de uma forma que gere o conforto necessário. No final, tudo é uma questão de você assumir para você a responsabilidade de apresentar as condições de conforto necessárias para obter a melhor condição de financiamento. É isso que vai trazer o retorno para o projeto, e esse é o trabalho do executivo, de pegar e conciliar poder concedente, agência reguladora, instituições de fomento, para que você possa fazer isso acontecer. Eu acho que, no caso da MT100, a gente teve muito êxito nisso. Perdão. Ariane, quando a gente fala, o João trouxe uma questão que me parece bastante interessante, que é a questão do interior mesmo, né? Você vai no Centro-Oeste, tem um monte de estrada que cheio de buraco, em condições precaríssimas para escoamento da principal safra desse país, né? Uma das, pelo menos, né? E antes, essa turma, os estados propriamente e até os municípios não tinham muito acesso ao BNDES, né? Hoje, a gente, quando fala de rodovia, a gente vê muito o programa federal, né? O PPI e tal. E eu acho, me corrija se eu estiver enganado, nos últimos 2 anos, você vê a carteira do BNDES, você tem uma participação de estados, regiões até do Centro-Oeste, interior do Paraná, o Mato Piba, você vê projetos muito diferentes e de porte menor, né? Qual vai ser a atenção do BNDES para essa turma e se vai ser via Project Finance, né? Essa pergunta é ótima. É ótima e está claramente na nossa estratégia de apoio do BNDES, né? A gente tem estratégias muito claras e bem definidas, né? Ou seja, a gente, como você bem falou, leilões federais cada vez maiores, que atraem players super robustos, que têm entrada no mercado muito fácil, né? Ou seja, é muito claro a forma do BNDES apoiar, é muito óbvia, o BNDES sempre apoiou esses grandes projetos, cada vez maiores, com esses grandes players que têm um conhecimento de mercado enorme. Enfim, isso daí é para a gente mais do mesmo, né? Ou seja, a gente já faz isso há muito tempo e sabe como fazer, isso daí é o que a gente sempre faz. Só que a gente tem claramente uma estratégia, e aí até puxando um pouco também da nossa fábrica de projetos, né, que está desenhando muitos projetos estaduais, está colocando muitos projetos, vamos dizer assim, de médio e pequeno porte em âmbito estadual, que hoje a gente até quer fomentar isso, né? Ou seja, nosso RI lá do banco, que faz toda essa parte de roadshows, né? Ou seja, que tenta atrair o player de pequeno e médio porte. Isso, para a gente, é uma das principais estratégias no setor rodoviário. Ou seja, projetos de pequeno e médio porte para players de pequeno e médio porte. Ou seja, a gente fica muito feliz de ver novos entrantes. Então, assim, a nossa estratégia é muito clara. Quando você vê o caso de uma Conasa, ou seja, o que ela passou em relação à governança, em relação à compliance, isso aí o BNDES também tem claramente na sua estratégia induzir esses players para que os pequenos se tornem médios e os médios se tornem grandes, né? Ou seja, a gente tem que fomentar a criação de players com governança, com capacidade de execução de obras, enfim, é claramente um mercado que tem que ser desenvolvido. O BNDES tem uma estratégia muito clara de conseguir operar. Os 2 leilões de Minas que tiveram agora, a Equipave, com a Perfin, né? Ou seja, o investidor financeiro olhando também, ou seja, é um mercado que a gente tem total, estrategicamente falando, de fazer evolução, de fazer acontecer esse mercado para pequenos e médios players, para pequenos e médios projetos, né? São estratégias completamente diferentes e que a gente tem uma dedicação muito clara no fomento e na indução desses novos entrantes no mercado. Mas você diria que esse vai ser o grande público do BNDES a partir de agora? Porque a gente vê os grandes indo para financiamentos privados, né? Eu não creio, o volume dos grandes é enorme, ou seja, o volume de crédito que a gente vem dando para esses grandes projetos é realmente enorme. É uma questão, não é questão de volume, né? Ou seja, que o mercado venha comigo nesses grandes projetos, porque os tickets são tão grandes ultimamente que a gente precisa de vários bolsos para colocar esses projetos tão grandes no âmbito federal e até da Artesp também, né? Vou dizer assim que os projetos de São Paulo também são grandes projetos de grande porte, né? Então, leilões federais e do estado de São Paulo, enfim, tomara que o mercado venha com a gente para dividir o bolso.
E nesses de pequeno porte e médio porte, a gente tem claramente a estratégia de indução de novos players e novos players com governança, novos players com capacidade de realizar esses projetos que são tão relevantes. Quando você fala que o setor vai duplicar a malha concedida, ou seja, a gente precisa de players atuando em todas as pontas, né? Não só os grandes, mas os pequenos e médios também têm um espaço, ou seja, a gente nunca teve tanto projeto indo para a rua. Eu acho que isso aí, o mercado está se formando porque a gente está vendo perenidade e quantidade, né? Ou seja, perenidade de projetos, ou seja, a gente consegue visualizar um pipeline robusto para os próximos anos. Isso induz a criação e a entrada desses novos players no mercado. E aí, nessa fatia de pequenos e médios, o BNDES tem total vontade de atuar. E, lógico, o Project Finance sem dúvida, sempre a nossa diretriz. Projetos bem estruturados vão levar a isso. Está aqui um caso já. A gente não está falando só de teoria, né? A gente está mostrando um caso prático aqui na mesa mesmo. Rogério, você percebe, assim, claro, você está no Itaú, mas você conversa com todo mundo do mercado, né? Você percebe que tem mais apetite dos bancos para financiar projetos estaduais e municipais ou federais? Como está a divisão desse bolo, né? Porque projeto não falta, né? Está cheio de governador, de prefeito querendo que a sua malha seja mais bem atendida, né? E em busca de financiamento. Eu, particularmente, não vejo muita diferenciação entre projetos estaduais e federais aqui, na verdade, né? Na minha cobertura de carteira, não faço cobertura só de rodovias, mas também faço de saneamento, de aeroportos. E no setor de saneamento, inclusive, existem muitas coisas que são, na verdade, de delegação municipal. Acho que, como foi colocado aqui já várias vezes aqui, se você tiver, na verdade, o binômio de projeto bom, player bom, dificilmente a gente não vai conseguir colocar em pé uma estrutura financeira adequada. É óbvio que eu tenho até uma máxima que eu falo para meus clientes. Menos com menos só dá positivo quando é multiplicação. Menos com projeto ruim com player que não tem a capacidade, certamente é uma receita para o fracasso. Mas se você tiver um projeto bom, com um player bom, capacitado, que fez os estudos de forma adequada, assim, nós não temos nenhuma dificuldade em apoiar esse projeto, seja através de balanço de bancos, que eu vejo conversando com todos os meus pares, seja através de mercado de capitais, que nós temos tido muito sucesso em distribuir papéis, na verdade, de projetos de saneamento, de rodovias, até de projetos de rodovias que, como você mencionou, varia até o montante de porte. Nós fizemos uma operação recente aqui para uma empresa irmã aqui do João de quase 850 milhões de reais, na verdade. Algo que o mercado, na verdade, muitos achavam que seria quase que impossível de se colocar em pé. E mostramos que com um projeto bom, player sério, na verdade, preparado para fazer, conseguimos fazer isso distribuindo ao mercado no final. Não foi nem uma questão de bancos no final. O mercado comprou. Então, assim, não vejo o mercado tendo preconceito, na verdade. O mercado quer, na verdade, fluxo de caixa estável. Quer ter, na verdade, o que o mercado não gosta, na verdade, é de surpresa no final. Sabe? Quando você fala mercado, você está falando quem exatamente? Bancos, fundos? O mercado financeiro em geral, na verdade. E acho que os players também, os sponsors também, no final, né? O que todo mundo quer é, na verdade, estabilidade, porque o Project Finance, na verdade, ele depende de estabilidade do fluxo de caixa para você conseguir pagar a dívida no final, né? Quando o projeto fica autossustentável. Então, assim, para qualquer tipo de emissão, para qualquer, na verdade, financiador, investidor, o mais importante é estabilidade aqui e previsibilidade, certo? Bem, é óbvio que a gente gostaria que nossos clientes tivessem uma receita 5, 6 vezes maior do que no final estava sendo previsto no início. Mas para nós aqui, o mercado é suficiente que ele seja estável como estava planejado, na verdade. É curioso você mencionar isso, né? Porque assim, as empresas vendem ações no mercado, né? Então, assim, qualquer investidor, tipo eu, você ou qualquer pessoa aqui, pode comprar um papel de uma empresa para financiar a produção, né? Por que é tão difícil ainda no mercado você comprar dívida, que é um papel emitido por uma empresa para financiar a sua expansão em um projeto como esses, né? O que falta, assim? Porque ainda é um produto ainda muito restrito, né? Você tem que ter muito capital para comprar um pedaço dessa dívida, né? Eu acho que não necessariamente. Assim, a gente consegue, eu vejo muita distribuição de varejo, na verdade, dos papéis aqui no final. Tanto que um dos principais atrativos aqui das debêntures de infraestrutura 12431 é que ela é isenta de imposto de renda para o investidor pessoa física no final. Então, assim, eu acho que existe sim muita demanda para esse tipo de papel aqui.
Eu acho A demanda, sim, mas e a oferta? Eu não vejo tanta oferta, por isso que eu estou te provocando com a pergunta. a oferta, na verdade, é que, de verdade, assim, não são... Assim, se você contar, deve ter 4, 5, 6 projetos por ano, na verdade, aqui que vão a mercado. E todos eles, e cada um deles tem sua solução, que nem sempre passa pelas operações de mercado de capitais para ser pulverizada no final. Então, talvez seja um pouco, até por essa sua sensação como investidor, depois você me fala que eu vou indicar um consultor para te procurar, porque você já tem já vi que tem já vi que já tem um comprador que produto, fez, né? mas mas assim eu não vejo assim, eu vejo que acho que talvez seja um pouco mais a escassez de projetos porque existe uma outra gama de soluções aqui. Só mais uma rodada de perguntas aqui antes da gente encerrar. Considerando aí a perspectiva para os próximos anos, né? A gente tem guerra na Ucrânia, você teve pandemia, os países estão crescendo menos do que poderiam e até deveriam, você tem embate de China com Estados Unidos, tudo isso impacta a nossa economia, né? Diante desse cenário, até o nosso PIB deu uma reagida, mas diante desse cenário, quais são as perspectivas para a tomada de crédito, para a tomada de investimentos aqui no país? No BNDES ou no mercado de uma forma geral? Eu acho que aqui a gente está falando de infraestrutura, né? Infraestrutura é um projeto de longo prazo, né? Assim, oportunidades aparecem e são de longo prazo. Então, acho que os players aqui, principalmente de rodovias, acho que isso daqui é um momento de mercado que oportunidades estão aparecendo. Se a gente pega o pipeline que tem para ir para a rua, é algo que nunca existiu na história do setor. E nunca tantos projetos tiveram para ser leiloados em tão curto espaço de tempo. Então, quando você pensa como um player de infraestrutura, você pensa no longo prazo, né? E então, assim, essa janela de mercado aqui agora, acho que não vai afetar a decisão de investimento desses players. Eu acho que infraestrutura realmente passa por diversos cenários, por diversas janelas, e não é isso que vai fazer com que o apetite desses players já consolidados diminua em relação a esse pipeline de projetos. É realmente uma janela de oportunidade que nunca teve. Eu gostaria de encerrar agora o painel com uma pergunta a mesma pergunta para cada participante. Esse modelo, vocês acham que esse modelo de Project Finance ele pode ser reproduzido para outros projetos? O que precisa ser feito? João, por favor. Bom, sem ser redundante, né, eu acho que para isso ser repetido, você precisa criar uma conjunção, né, de fatores. Acho que tudo que nós falamos aqui, né, é um misto realmente da gente que trabalha com concessões, acho que todos nós aqui que estamos aqui, o trabalho de quem entra no mercado desse, né, de quem tenta viabilizar um projeto para depois... O recurso é uma consequência disso, né? A gente trabalha, obviamente, projetando que a gente vai captar recursos de alguma fonte e, normalmente, se busca captar de uma forma até melhor do que aquilo que você estava fazendo. Estava até conversando com o Ariane sobre isso, porque provavelmente a gente vai quebrar mais um paradigma aí fazendo um BNDES junto com o FCO. Enfim, tá prometido já aí esse desafio, mas... Então, é uma criação realmente de uma conjuntura em que eu acho que a gente, de novo, precisa trabalhar a base do poder concedente para que projetos melhores saiam. Eu acho que já existe uma discussão hoje desses projetos serem melhor estudados, também de se dar mais tempo para que as empresas possam estudar melhor os projetos, fazerem melhor a avaliação, para que justamente a gente consiga mitigar determinados riscos que, de repente, acabam aparecendo quando você assume um determinado projeto, coisas que você, porventura, não tenha conseguido mapear num tempo tão curto de examinar, em 45, 60 dias, um projeto que, às vezes, mais de um ano está sendo estudado por um poder concedente. E, a partir daí, também você fazer um trabalho conjunto, seja antes do Estado ou da União, com as instituições financeiras que podem contribuir para mostrar que tipo de assunção e que apetite que eles teriam para determinado risco, quanto também com a iniciativa privada, com um tempo maior de questionamento e etc., para a gente poder viabilizar um projeto que, ao final, todo mundo quer que dê certo, né? E todas as pessoas que estão aqui, na sua grande maioria, trabalham dioturnamente para fazer de uma forma diferente daquilo que foi planejado, almejando, basicamente, mitigar risco e maximizar resultado. Esse é o trabalho de todos nós aqui.
Então, eu acho que, se você chegar numa situação de um Project Finance bem sucedido, principalmente no non-recourse, você precisa criar essa conjunção de uma forma em que você vai gerar esse conforto necessário para quem quer colocar esse recurso, para que ele entenda que ele não precisa de nenhum tipo de garantia adicional. Foi o que a gente tentou fazer nesse processo. Rogério. Só complementando aqui, eu concordo totalmente com o que o João falou aqui. Eu acho que tem uma questão não só de replicar, na verdade, mas a gente precisa, quando você diz replicar, na verdade, é replicar o Project Finance. Mas para cada estrutura há uma solução diferente, na verdade, aqui. Tá? Então, assim, existe muita mística de Project Finance, na verdade, que é com que você consiga passar o risco dos financiadores. Não é isso, na verdade. Certo? Aqui, de novo, como eu disse, é Project Finance, não é equity, não é risco de equity no final. Então, assim, nós temos aqui, todos nós aqui, acho que todos aqui nessa sala aqui, BNDES, o mercado financeiro, os sponsors, acho que o nosso objetivo é conseguir estudar com profundidade os projetos, entender qual a necessidade de como atacar os riscos existentes. Como isso? Se existe, nós estamos trabalhando com várias formas diferentes aqui com o BNDES. Existem riscos alguns projetos têm risco de demanda e de obra. Vamos trabalhar com uma estrutura de fiança de completion parcial, que a partir do momento que você, na verdade, consegue verificar que a demanda era aquela que se imaginava, que os riscos de engenharia foram na verdade, ultrapassados, que vira um Project Finance puro no final. Não deixou de ser Project Finance porque existe uma proteção num período de maior risco no final. Tá? O risco a demanda é totalmente conhecida, o risco é de sobrecusto. Por que não, na verdade, só você procurar uma proteção para o sobrecusto? Você não precisa proteger a demanda mais. Então, assim, eu acho que não é só questão de replicar, mas é estudar caso a caso para que a gente consiga achar a solução adequada. E acho que vem muito mais de uma questão, e de verdade aqui, né? É muito mais uma questão de necessidade, oportunidade, uma conjunção de fatores que permitam que isso seja realizado. Porque, obviamente, se não tiver necessidade, o ser humano assim, é lazy por natureza. Ninguém vai procurar uma solução se não tem necessidade. Mas, assim, com essa carteira enorme aqui, que nós vemos que deve vir aqui nos próximos anos, se a gente realmente não achar soluções aqui criativas, vai ser muito difícil com que, não só do ponto de vista de financiamento, que a gente consiga viabilizar os projetos, mas que os sponsors também consigam dar continuidade e ter gás para fazer todos os projetos. Obrigado. Não, acho que é legal falar de Project Finance, né? Adoro falar sobre isso. E vou falar da mesma forma que o Rogério falou, né? Ou seja, cada projeto é um projeto. Ou seja, a gente vem se qualificando cada vez mais para trabalhar com essa análise de riscos dos projetos. Né? Ou seja, como é que o BNDES trabalha? Sempre que chega um financiamento no banco, a gente pede uma série de diligências em relação a CAPEX, em relação a business plan, em relação à parte ambiental. Enfim, a gente vem, e a gente vem, nesses últimos anos, vendo a evolução das diligências, ou seja, a gente vem conseguindo analisar cada vez mais profundamente os riscos alocados em cada projeto. A gente vem tendo a capacidade de análise e mitigação. No fim do dia, o Project Finance nada mais é do que a mitigação dos riscos de um projeto da melhor forma possível. Né? Lógico, a gente já falou aqui sobre melhores projetos, estruturação, a gente já falou aqui de players capacitados, skin in the game, de querer realmente colocar em risco o equity, né? Mas assim, o Project Finance em si, como o financiamento do projeto, a gente trabalha de forma personalizada, vamos dizer assim, né? E aí é realmente uma estrutura única para cada projeto com alocação de riscos bem feita, e a gente vem vendo claramente, ou seja, o que o Rogério falou, não exige, muitas pessoas já me perguntaram de ministérios, qual é a receita de bolo para um Project Finance? Não existe receita de bolo, nunca existirá uma receita de bolo, não está no livro, não está no livro. Você tem estruturação de projetos completamente diferentes que vão gerar estruturação de financiamento completamente diferente. Então, ou seja, aqui que está a nossa técnica, a nossa capacidade de fazer com que um projeto com riscos alocados dessa forma tenham essa estrutura de financiamento dessa forma. Então, ou seja, é realmente um trabalho, vou dizer, personalizado de verdade, e que a gente vem, o Rogério falou duas formas, seja, não recourse, completions parciais, eu espero a demanda aparecer.
a parte que eu apenas me protejo do possível sobrecusto, enfim, tem uma miríade de formas de estruturar um financiamento, e acho que é isso que é o bonito do Project Finance, das estruturações que a gente vem colocando na rua. Assim, cada projeto tem a sua cara, cada projeto tem a sua peculiaridade, e cada projeto tem a sua matriz de risco. Então, assim, conta com o BNDES para conseguir desenhar as melhores formas de financiamento. A gente sabe que a gente vai continuar sendo a locomotiva do financiamento, principalmente nessa parte de Project Finance, do pré-completion, ou seja, a gente tem uma vontade de assunção de risco, a gente sabe da nossa responsabilidade como banco de desenvolvimento de colocar esses projetos de pé e ter uma equipe super capacitada ali, cada vez mais fazendo estruturas mais inovadoras e com maior assunção de risco. Enfim, conta com a gente. Bem, antes da gente encerrar, eu queria convidar o Marco Aurélio Barcelos, que é o diretor-presidente do Melhores Rodovias do Brasil, para as palavras finais do Congresso. Marco Aurélio, por favor. Bom, muito bem. Chegamos ao fim da Bienal das Rodovias e eu queria fazer 2 registros. Um registro de 2 sentimentos, que do lado da BCR são sentimentos que estão acontecendo, que estão contaminando a todos do lado de cá. Primeiro, entusiasmo. Segundo, gratidão. Nós tivemos aqui palestras magníficas que expressaram os desafios, as fronteiras do setor e a magnitude do setor, o tamanho do setor, tanto em termos do que já foi construído, quanto daquilo que virá. Por isso, o nosso entusiasmo. Os profissionais que estiveram aqui, os nossos palestrantes, os nossos patrocinadores, poder público, os tomadores de decisão, falei isso na nossa abertura, são as melhores rodovias do Brasil. Vocês são as melhores rodovias do Brasil, contribuem diretamente para isso. E por isso, a nossa gratidão. Quero agradecer especialmente aos nossos painelistas desse último encontro, que encerra o nosso evento, e dizer que estamos aguardando todos ansiosamente para o nosso próximo encontro, para a nossa próxima Bienal. Nós tivemos, na data de hoje e de ontem, quase 2.000 inscritos e 1.400 presentes. Foi o maior evento que a BCR já realizou, o que reforça o sentimento de entusiasmo. E eu quero reforçar o nosso sentimento de gratidão. Muito obrigado.